A unicidade de Alá, SWT. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 116 a 117. Eles dicen, Alá tomó un filho. Exaltado seja ele. Ao contrário, a ele pertence tudo o que a nos té con acento agudo use na terra. Todos sao devotamente obedientes a ele. Originador dos té con acento agudo use da terra. Quando ele decreta uma questão, ele apenas diz a ela, seja, e ela é. Alá, o Exaltado, então critica o credo dos cristãos e de alguns judeus que alegaram que Alá, o Exaltado, teve um filho biológico ou adotou um humano como seu filho. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 116. Eles dicen, Alá tomou um filho. Exaltado seja ele. E capítulo 9 em Taubá, versículo 30. Os judeus dicen, Esra é filho de Alá. E os cristãos dicen, o Mesías é filho de Alá. Esa é a declaração deles, vinda de suas bocas. Eles imitam o que dicem aqueles que não creram antes deles. Que Alá os destrua, como eles estão iludidos. Conforme indicado por este versículo, toda a sua crença é baseada em nada além da imitação cega dos mais velhos. Um humano deve evitar agir como gado, que segue cegamente um ao outro, pois isso leva à desorientação em questões mundanas e religiosas. Uma pessoa deve, em vez disso, usar seu bom senso, se esforçar para obter conhecimento útil e então agir de acordo com ele, mesmo que contradiga o comportamento e a atitude de seus mais velhos. O islamismo deixou claro que os muçulmanos devem basear suas crenças e ações em evidências sólidas em todos os aspectos de suas vidas, especialmente em questões religiosas. Esta é uma das principais diferenças entre o islamismo e todas as outras religiões e modos de vida. O islamismo defende que as pessoas usem seu bom senso e baseiem suas decisões em evidências sólidas, em vez de imitar cegamente os outros. Capítulo 12, Yusuf, versículo 108. Dice, este é o meu caminho, convido a Alá com discernimento e aqueles que me seguem. E capítulo 34, Saba, versículo 46. Diga, eu e seu com acento agudo aconselho uma coisa que voces defendam Alá, busquem a verdade e me parece individualmente então refleitam. As razões para a disseminação das falsas crenças a respeito do santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, incluíam seu nascimento milagroso, os milagres que ele realizou e sua ascensão aos céus enquanto vivo. O Sagrado Alcorão confirma o nascimento milagroso do santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, e descreve claramente seu nascimento sem pai como um sinal do poder infinito de Alá, o Exaltado. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 47. Ela Mariam, que Alá esteja satisfeito com ela, disse, Meu Senhor, como tere un filho sen enja momento me tocou. O anio disse, assim me Alá, ele cria o que deseja. Quando ele decreta uma questão, ele apenas diz a ela, seja, e ela é. Alá, o Exaltado, criou o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, sem um pai, assim como ele criou o santo profeta Adão, que a paz esteja com ele, sem um pai ou mãe. Esta realidade não significa que eles são divinos. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 59. De fato, o exemplo de Jesus para Alá é como o de Adão. Ele o criou do pó, então ele disse a ele, seja, e ele foi. É estranho que os cristãos acreditem que o santo profeta Isa, que a paz esteja com ele, seja filho de Alá, o Exaltado, pois ele nasceu sem pai. Mas eles não acreditam que o santo profeta Adão, que a paz esteja com ele, seja filho de Alá, o Exaltado, mesmo tendo nascido sem pai ou mãe. De acordo com a mentalidade deles, o santo profeta Adão, que a paz esteja com ele, tem mais direito de ser chamado de filho de Alá, o Exaltado, do que o santo profeta Isa, que a paz esteja com ele, mas eles não afirmam isso. É estranho como eles aplicam lógica e bom senso, no caso do santo profeta Adão, que a paz esteja com ele, mas não aplicam lógica ou bom senso, no caso do santo profeta Isa, que a paz esteja com ele. Os milagres do santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, foram verificados pelo Sagrado Alcorão.
No entanto, ele deixa claro que o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, realizou esses milagres com a vontade, permissão e comando de Alá, o Exaltado. Se o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, fosse divino, ele não precisaria da vontade ou permissão de Alá, o Exaltado. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 49. E faça do profeta Yesa que a paz esteja com ele, mensageiro para os filhos de Israel, que dirá: de fato, eu vima voces como sinal do seu Senhor, pois eu deseño para voces de argila aquilo que é, como a forma de pássaro. Entao eu sopro nele e ele se torna pássaro como a permisao de Alá. E eu curo o cego, de nascença e o leproso e dou vida aos mortos, como a permisao de Alá. E eu os informo sobre o que voces comem e o que voces armazenam em suas casas. A ascensão do santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, aos céus enquanto vivo indica ainda mais o poder de Alá, o Exaltado, pois ele levou o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, nesta jornada. Se o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, fosse divino, ele poderia ter empreendido esta jornada com seu próprio poder inato. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 55. Mencione quando Alá disse: O Jesús, se veme verdade, eu te tomarei e te elevarei para mim e te purificarei, isto é, te libertarei daqueles que não creem. O Alcorão Sagrado diz aos cristãos que o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, ao contrário de sua crença, não foi crucificado. Aquele cuja imagem foi vista na cruz não era o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, mas alguém que foi feito para se parecer com ele. Alá, o Exaltado, já havia elevado o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, em direção aos céus a essa altura. Capítulo 4 An-Nisa, versículos 156 a 158. E por sua descrença e por disserem contra Maria uma grande calúnia. E por disserem: de fato matamos o Mesías Jesús, filho de Maria, o mensageiro de Alá. E eles não o mataram e nedeme o crucificaram. Mas outro foi feito para se asemelhar a ele para eles. E de vez disso Alá o elevou a si mesmo. A crença cristã incorreta do santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, sendo crucificado significando morto, é estranha em si mesma, pois um ser divino real está muito além de experimentar a morte. Se uma entidade pode morrer, ela não pode ser divina. Então, na realidade, sua crença incorreta a respeito de sua morte por crucificação nega sua crença incorreta de sua divindade por si só. Um ser divino por natureza é algo que é autossustentável, ou seja, eles não precisam de outra pessoa para sustentá-los. Se um ser é sustentado por outro, então eles não podem ser divinos. Tanto o santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, quanto sua mãe Mariam, que Alá esteja satisfeito com ela, não eram seres divinos, pois eles requeriam nutrição de Alá, o Exaltado, ou seja, eles não eram seres autossustentáveis. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 75. O Mesías, filho de Maria, não era senão mensageiro. Outros mensageiros passarão antes dele. E sua mãe era uma defensora da verdade. Ambos costumavam comer alimentos. Veja como nos LHs mostramos os sinais. Então, veja como eles são iludidos. Além disso, ninguém pode alegar que, como os anjos não comem, eles podem ser considerados deuses. Na realidade, eles também são sustentados por Alá, o Exaltado, de uma maneira diferente, então eles também não são autossustentáveis. O fato de que eles foram criados e experimentarão a morte, assim como o resto da criação, é o suficiente para negar a divindade. Um filho biológico sempre compartilhará algumas características com seus pais. Mas no caso do santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, ele não compartilha qualidades com Alá, o Exaltado. Na verdade, todas as suas características são compartilhadas com outros humanos. Ele foi criado, ele foi sustentado por comida e água, ele morrerá e será ressuscitado, assim como todos os outros humanos. Suas características são suficientes para negar a divindade.
Os romanos que adotaram o cristianismo introduziram o conceito do santo profeta Esa, que a paz esteja com ele, sendo divino em sua fé, conceitos que eles carregaram de sua antiga fé, o paganismo. Eles pegaram um nobre e abençoado santo profeta, que a paz esteja com ele, e o colocaram com fábulas e mitos, como Zeus, Hércules e Odem. Apenas um pouco de bom senso é necessário para entender que um ser que é criado, sustentado por outra pessoa e pode morrer, nunca pode ser divino, pois essas coisas contradizem a qualidade de um ser divino. Conforme indicado pelos principais versículos em discussão, Alá, o Exaltado, não tem necessidade de tomar uma criança, pois somente ele possui toda a criação, algo que não será passado para outro. Um ser criado deseja uma criança para que o ajude e apoie, especialmente em tempos de fraqueza, e para herdar deles, quando eventualmente morrerem. Nenhuma dessas ou outras razões possíveis para tomar uma criança se aplicam a Alá, o Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 116 a 117. Eles dicen, Alá tomou um filho. Exaltado é ele. Ao contrário, a ele pertence tudo o que está nos té con acento agudo use na terra. Todos são devotamente obedientes a ele. Originador dos té con acento agudo use da terra. Quando ele decreta uma questão, ele apenas diz a ela, seja, e ela é. Aquele que reflete sobre os céus e a terra e sua construção, reconhecerá claramente a unicidade de Alá, o Exaltado. Se um edifício simples não pode ser construído corretamente sem um construtor, como podem os sistemas perfeitos dentro dos céus e da terra, como o ciclo da água, a densidade perfeita dos oceanos e mares, a densidade perfeita da terra, a distância perfeita do Sol da terra e a altitude perfeita da terra, ser construídos sem um Criador? Além disso, se houvesse vários deuses, isso levaria ao caos total para a criação, pois cada deus desejaria algo diferente. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 22. Se juvesen eles, isto en nos té con acento agudo use na terra, deuses além de Alá, ambos teriam sido arruinados. Portanto, como indicado pelos principais versículos em discussão, uma pequena reflexão sobre a criação dos céus e da terra é suficiente para negar a divindade a todos, exceto a Alá, o Exaltado. Alá, o Exaltado, sozinho criou a criação, incluindo o santo profeta Isa, que a paz esteja com ele. Alá, o Exaltado, sustenta a criação, decreta a morte para eles e os ressuscitará para julgar suas ações, tudo através de um único comando, seja e assim é. Para concluir, os versos principais demonstram como e por que os atributos da perfeição são específicos para Alá, o Exaltado, somente. Primeiro, tudo o que existe nos céus e na terra pertence a Alá, o Exaltado, somente. Segundo, tudo também é subserviente a ele, involuntariamente ou voluntariamente, ou seja, nada pode desafiar sua autoridade ou controle. Terceiro, ele é o Criador e sustentador dos céus e da terra. Quarto, seu poder de criação é tão poderoso que ele não precisa de instrumentos ou ajudantes. Ele apenas comanda uma coisa e ela ocorre. Essas 4 qualidades não são encontradas em ninguém, exceto Alá, o Exaltado. Se ele tivesse descendência, eles pelo menos compartilhariam uma dessas qualidades com ele, mas nenhuma criatura pode ou jamais possuirá nenhuma delas. De fato, mesmo aqueles que atribuíram descendência a ele, acreditavam nessa verdade. Portanto, sua própria crença contradiz sua alegação de que ele tem descendência. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 116 a 117. Ao contrário, a ele pertence tudo o que está nos té con acento agudo use na terra. Todos são devotamente obedientes a ele. Originador dos té con acento agudo use da terra. Quando ele decreta uma questão, ele apenas diz a ela, seja, e ela é. De modo geral, esses versos lembram aos muçulmanos que, como Alá, o Exaltado, sozinho criou, sustenta e controla toda a criação, como ninguém pode escapar de seus decretos, e portanto eles se submetem a eles, gostem ou não, portanto, somente ele deve ser obedecido.
É tolice acreditar que alguém pode alcançar paz de espírito e sucesso em ambos os mundos, enquanto desobedece a Alá, o Exaltado, o originador e controlador de todas as coisas, incluindo a morada da paz de espírito, o coração espiritual. Se alguém atualiza essa realidade, ele o obedecerá sinceramente, o que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a ele, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos. Capítulo 16 An-Nahl, verso 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Enquanto isso, aquele que falha em atualizar essa realidade desobedecerá a Alá, o Exaltado, ao usar mal as bênçãos que lhe foram concedidas. Isso leva ao estresse, problemas e dificuldades em ambos os mundos, mesmo que alguém possua o mundo inteiro, pois não pode escapar do controle e poder de Alá, o Exaltado. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolheremos, isto é, o ressuscitaremos, cego no dia da ressurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nosos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste, e assim serás esquecido neste dia. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.